Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite, queridos amigos. Boa noite a todos que estão conosco pelo grupo do Facebook Jesus em Família, pelo grupo do Facebook da Sociedade Espírita Paz e Amor e também pelo canal do YouTube da Sociedade Espírita Paz e Amor. Sejam todos muito bem-vindos, porque aqui é a nossa casa, casa do nosso Mestre Jesus. E você está sempre sendo convidado a vir e trazer os seus convidados para participarem do nosso banquete virtual espiritual. Então, sejam bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece, porque hoje é dia de Evangelho no Lar. Lembra? Evangelho no Lar é aquele trabalho que a gente faz toda semana, uma vez por semana, pelo menos, onde nós marcamos um encontro com os nossos amigos espirituais. Aqueles amigos familiares que, ligados a um plano superior, podem nos trazer aquilo de que nós necessitamos, sejam intuições, seja a saúde física, os recursos necessários para que a gente tenha entendimento e consiga superar os nossos obstáculos, e assim nós vamos criando um ambiente favorável, não só para nós, mas para todo o quarteirão que nos cerca, porque esse trabalho acaba gerando uma espécie de um QG, um quartel-general espiritual para toda a redondeza. Então, somos nós e todos os nossos vizinhos que são amparados neste trabalho. E por isso a gente sempre lembra que você deixa um jarro com água para fluidificar, abra o Evangelho ao acaso, leia um trecho e depois verbalizar junto comigo, vai ser um prazer. Então, vamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E assim, queridos amigos, nós temos hoje o grande prazer, a alegria imensa de convidar para conversar com vocês o nosso querido amigo Fábio Souza, que já está online aqui. Fábio, a palavra é sua, meu amigo. Tudo contigo. Boa noite, Grace. Boa noite, Paulo. É uma honra para nós recebermos esse convite nesta noite tão quente do inverno gaúcho, aproximadamente 2 graus na rua. Estamos todos em nossos lares, no aconchego das nossas casas. Então, para nós é um prazer estarmos presentes. Aproveito a oportunidade também para parabenizá-los pela condução dos trabalhos dos grupos Jesus em Família e também Sociedade Espírita Paz e Amor, em que podemos trazer para nossos lares, nesses momentos de tantas dificuldades pelos quais passamos, a palavra do nosso Mestre Jesus, alicerçada nos ensinamentos da nossa doutrina espírita. Na noite de hoje, a nossa proposta é comentarmos um pouco a lição que se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no item 18, uma belíssima mensagem pelo Espírito Lacordaire, em Havre, no ano de 1863. Mas antes de adentrarmos especificamente na lição, nós queremos estabelecer algumas diretrizes, alguns princípios que nos facilitarão a conversa no decorrer do nosso tempo. Então, gostaríamos um pouco de falar do que nós temos pela representação de Deus nas nossas vidas, como nós enxergamos Deus e como Deus foi nos apresentado pela doutrina espírita. O homem, por muito tempo, trouxe aquela ideia que se encontra, talvez literalmente tomada ao pé da letra, que se encontra no livro Gênesis, no Antigo Testamento, no capítulo 1, versículo 27, que Deus criou um homem à sua imagem e semelhança. E o que o homem fez? Colocou Deus à sua imagem e semelhança, travestindo numa versão antropomórfica, na qual ele seria um senhor barbudo,
com um cabelo branco e um cajado que ditava os destinos dos homens. Então, a doutrina espírita nos apresenta um Deus muito mais abrangente, que temos a possibilidade de compreendermos algumas coisas para que possamos juntos dar um novo entendimento dessa versão de Deus. No Livro dos Espíritos, nas questões 10 a 13, os Espíritos nos ensinam que o homem, na sua condição atual de evolução, ainda não tem a capacidade de compreender a natureza íntima de Deus. Mas à medida que se eleva da matéria e consegue desenvolver suas faculdades, sejam elas as psíquicas, as sensoriais, as intelectuais, as morais, ele consegue entrever Deus pelo pensamento. Mas ainda assim, os espíritos nos dão algum grau de comparação com o que temos dentro da nossa realidade, para que possamos fazer uma ideia, contextualizando também para a época de Kardec, 1857, desfazer aquela ideia de que Deus seria um homem, propriamente dito. Então, Kardec coloca na questão número 13 alguns atributos. Questão 12, que os espíritos nos ensinam que é necessário que levamos a cada um desses atributos a completude da perfeição, ou seja, nós não podemos conceber Deus com um atributo sem atribuir a ele a perfeição máxima, pois se assim não fosse, ele já não seria mais Deus, então outro ser poderia se tornar mais perfeito e com a perfeição absoluta de todos os seus atributos. Na questão número 13, Kardec coloca que Deus é eterno, porque não temos termos de comparação em relação ao tempo. O tempo para nós é uma coisa tão imediata nas nossas vidas. Essa ideia de eternidade nos foge aos sentidos, mas é necessário que se compreenda que Deus é eterno porque ele é o Criador. E se ele não fosse eterno, teria que existir outro ser antes dele para criá-lo, então ele já não seria mais Deus. Então Deus é eterno, Deus é imutável. Deus é imutável porque o equilíbrio é mantido pela harmonia e pela irrevogabilidade das suas leis. Deus é imaterial. Deus é imaterial porque ele não é formado por uma matéria, muito menos a matéria como conhecemos, formadas por átomos, por prótons, nêutrons. Então, essa ideia de não circunscrever Deus dentro de um corpo se estabelece. Deus é único porque ele só existe um. Onipotente porque ele é o Todo-Poderoso, a sua vontade está acima de todos, o soberano está acima de todos. E soberanamente bom e justo, e aqui que gostaríamos de nos deter um pouco mais, e olha, observamos juntos a perspicácia de Kardec quando coloca esses atributos, bondade e justiça juntos, porque são inseparáveis. A justiça de Deus anda aliada com o amor de Deus, com a sua bondade. Então, quando nós trazemos esse fato, e especificamente esse da bondade aliada à sua justiça, e trazemos para as nossas vidas como grau de comparação, sendo Deus a providência divina que toma conta dos nossos destinos, e quando conseguimos compreender que é isso o que governa as leis, nós conseguimos trazer para nossas vidas esse conceito novo de justiça, que não é a justiça dos homens. A justiça dos homens é falha, a justiça dos homens ela acaba por si só, por ser feita pelos homens, sendo falha. E nós temos que atribuir que o que nos acontece, os fatos que nos acontecem na vida, estão intimamente ligados com a vontade divina. Por esse novo prisma, nós podemos inferir, por ter ele a perfeição absoluta em relação aos nossos destinos, nós podemos inferir que não ocorrem injustiças nas nossas vidas, o que é um fato realmente que pode nos causar estranheza e muitas vezes contradições, porque entre os homens nós vemos muitas injustiças, mas é necessário saber que o injustiçado passa por aquela questão, por aquela aflição, aquele sofrimento, porque alguma causa foi dada no passado, na mesma encarnação ou na anterior, ou nas precedentes, para que estivesse passando por essa situação. Quando trazemos para a pandemia, que é um contexto em que vivemos, em que nós olhamos principalmente nos jornais, nas ruas,
notícias de amigos nossos e nós conseguimos observar como o sofrimento ainda é presente na Terra, nós temos muitas vezes a contradição em relação ao que nós observamos e essa vontade suprema, essa bondade, é difícil para nós ainda compreendermos. Mas quando elevamos isso a um nível da perfectibilidade de Deus, da perfeição absoluta de Deus, nós temos que inferir que não ocorrem injustiças. Kardec coloca no item 3 do capítulo 5, que tem por título Justiça das Aflições, que se as vicissitudes da vida ocorrem por um princípio justo, que é Deus, é necessário que se compreenda que essa consequência também é justa. Ainda que para nós pareça uma ideia um tanto quanto de mais difícil compreensão. Quando nós trazemos para o nosso dia a dia, e talvez isso nos escape os sentidos, porque quando estamos imersos no problema, é muito difícil raciocinarmos de uma forma. Quando a injustiça em relação aos homens acontece com nós, quando somos injustiçados, é muito difícil para que possamos nos elevar um pouco da matéria, daquele universo em que nos encontramos, para nos darmos conta de tudo isso. Esse é o momento, na verdade, que nós deveríamos refletir. E mais do que nunca, temos momentos nos nossos lares, nas nossas casas, que podemos tomar essas reflexões. Nós que temos a oportunidade de permanecermos em nossos lares, podemos tomar esse momento de introspecção que talvez nunca tenhamos tido. Quantas vezes estivemos em nossos trabalhos, nas nossas tarefas, sobrecarregados e gostaríamos de um tempo somente para nós. E hoje, mais do que nunca, é o que mais nós temos, é o tempo. O tempo em si, para nós, e nós temos que fazer desse tempo útil. É necessário também que nos compreendamos que a pandemia, ou esse processo todo que nós estamos vivendo, porque a pandemia não é só a doença em si, mas tudo aquilo que ela acarreta e traz consigo, as questões econômicas, as questões sanitárias, as questões do emprego, que são todas muito, muito sérias, mas que vêm com uma consequência, tendo como causa a pandemia. Quando nós trazemos essas questões para a nossa vida e elevamos isso a um nível, por esse prisma da vida espiritual, de que somos o que, na verdade, nós não temos muito a consciência enquanto estamos em meio a esses problemas, de que nós somos, na verdade, espíritos imortais e que nós acarretamos, ao longo de encarnações e mais encarnações, alguns débitos ou muitos débitos, cada um na sua particularidade, e quando um problema de uma expiação coletiva como esse nos chega a enfrentamento, cada um também recolhe com a sua particularidade de necessidade, de expiação ou de prova, ou de oportunidade, como falamos anteriormente, uma oportunidade para podermos praticarmos a caridade, para que possamos botar um pouco desse conhecimento espetacular, na verdade, que a doutrina espírita nos traz, quando nós podemos sair um pouco desse mundo acanhado em que vivemos e podemos nos elevar em relação ao que a Terra tem como parâmetros, se pudéssemos olhar por essa lente dos espíritos, do conhecimento que os espíritos nos trazem, com essa realidade de que somos espíritos imortais, certamente nossos paradigmas, nossos meios de comparação se alterariam. E por isso é importante que estudemos, é importante que aproveitemos essa oportunidade para que possamos também nos servirmos ela como uma oportunidade de elevação para nós, uma oportunidade de progresso. Isso, justamente, essa questão do sofrimento ainda muito intrincada à Terra, é o que começa o Espírito Lacordaire dizendo no item 18 do capítulo 5, e nós vamos entender mais adiante o que é esse bem e o que é esse mal sofrer. E ele inicia assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. O sofrimento em si, a prova e a expiação ainda fazem parte
desse contexto em que a Terra está inserida. Os espíritos encarnados e desencarnados na Terra e no seu arredor ainda necessitam dessas experiências para a sua própria elevação. E é assim que a bondade divina atua, utilizando dessas experiências para que nós tomemos decisões diferentes das que tomamos em circunstâncias iguais. E esse é o nosso grande desafio, passarmos pelas dificuldades, observarmos as aflições da Terra sobre esse prisma. Eis um grande desafio para o homem, não é mesmo? Como é difícil, quando estamos em meio a um momento turbulento de nossas vidas, pensarmos que aquilo é o melhor que pode acontecer para nós, mas é assim que a providência divina atua, dando sempre o melhor, sempre o máximo que nós podemos querer. Não, talvez a nossa vontade da Terra, mas sempre o melhor para os nossos espíritos. Se olharmos pelo prisma da Terra, o sofrimento em si parece uma coisa muito injusta e talvez nos traga a contradição em relação a como vamos comparar tudo que nós vemos com um Deus bom, justo e misericordioso. Mas é nisso que as pessoas e nós mesmos nessas situações pecamos, porque não temos essa consciência de espíritos imortais, de experiências transitórias para que nos elevemos enquanto estamos encarnados. Especialmente quando nos deparamos com a dor nas nossas vidas, e ela, na verdade, como Leon Denis define no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na terceira parte, como uma oportunidade de equilíbrio e reajustamento das nossas dívidas, às vezes procuramos essas causas dos nossos padecimentos, porque justamente eles se encontram nas encarnações precedentes ou nessas mesmas, diferentes, frente a oportunidades iguais. Deus nos concede sempre uma nova chance e ela sempre surgirá. Mas o tempo que nós ficarmos sofrendo depende sempre do nosso livre-arbítrio. Então, quando nós conseguimos olhar por esse prisma espiritual, fortalecemos não só nós mesmos frente à provação, como aquilo serve como um processo interno que nós podemos passar por aquela dificuldade com mais resignação, com mais coragem, fortalecendo a nossa fé, compreendendo finalmente a bondade e o amor de Deus. E essa junção da justiça com o amor supremo começa a nos fazer algum sentido quando nós começamos a fazer uma introspecção de nós mesmos, quando temos a oportunidade de convivermos mais com os nossos familiares, de debatermos um pouco mais sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Mas, na verdade, esse é um processo nosso. As pessoas podem vir, podem nos dizer, podemos ler, mas enquanto nós não utilizarmos o nosso livre-arbítrio para olharmos pelo prisma de que somos espíritos imortais, certamente a dor causará muito mais aflição e padecimentos em nossas vidas. Kardec coloca no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, no item 2, que tem por título A Vida Futura, como essa questão referente à vida imortal do espírito, de que ele foi criado e não tem um fim, a vida futura, que é a vida de espírito, como sendo o eixo de todo ensinamento do Cristo. Repito, o eixo de todo ensinamento do Cristo. Mas por quê? Aonde estão essas consolações das bem-aventuranças? Bem-aventurados os aflitos, pois serão no futuro consolados. Mas essas consolações se encontram na Terra? Será que é razoável pensarmos no contexto em que vivemos? Será que eu vou encontrar essa consolação se eu for resignado e tiver coragem necessária para passar pelos padecimentos?
O mundo, será que está pronto para seguir com essa condição de retribuir todo esse sofrimento, toda essa resignação? Certamente que não. Por isso mesmo que Kardec coloca como sendo essa questão da vida espiritual nos alterar, começa a alterar o nosso ponto de vista, e é justamente o que ele coloca no item 5, ponto de vista, que essas tribulações transitórias e imediatistas, quando nós pensamos num contexto de nós sendo espíritos imortais, são fugazes, são efêmeras, são pequenas, ainda que nos causem padecimentos, nos causem aflições. Mas esse é o parâmetro, esse é o ponto de vista que nós temos que analisar as nossas aflições, não é mesmo? Não parece a dor como um remédio, uma questão muito mais educativa do espírito do que propriamente uma punição? E cada vez nós vamos afastando mais essa ideia de um Deus punitivo, um Deus rancoroso, quando concebemos que Deus, a providência divina, atua sempre na excelsitude do amor divino, é o amor supremo, é o melhor que pode ocorrer para nós, mas cabe a nossa parte alterarmos nossos comportamentos. Em relação à resignação e à coragem, trouxemos uma história, na verdade não é uma história, particularmente para mim, é o maior livro já escrito na história da humanidade, que é Paulo Estevam, que teve isso contextualizando na minha vida, teve um ensinamento, teve um significado muito importante. Eu acredito que todos os irmãos que já leram têm essa consciência da grandiosidade desse livro. No seu prefácio, que tem por título Breve Notícia, Emmanuel já nos diz que esse é um livro escrito por um espírito para os que vivam em espírito. Olha que profundo esse ensinamento. Aqueles que conseguem, de uma certa forma, se desvincular dos laços da matéria, aqueles que conseguem alterando aos poucos o seu ponto de vista, conseguem compreender com mais profundidade a história desse apóstolo de Jesus que foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ainda antes da sua conversão, quando era Saulo, teve a educação clássica e o melhor que essa época podia oferecer. Foi criado para que pudesse assumir postos no Sinédrio, e assim se sucedeu. Ele virou autoridade máxima em Jerusalém e defendia ferrenhamente a lei de Moisés. Mas quando se deparou com Estevão, e aqui eu já vou adiantando algumas partes, que até pelo nosso tempo corrido não poderia contar, mas os irmãos vão entender onde eu gosto de chegar. Quando Paulo se deparou com essa, se viu em contradição tremenda e achou que aquilo era uma afronta contra a lei de Moisés. Esse novo modo de pensar a doutrina, esse novo modo de rever a vida, essa revolução do amor que Jesus fez. Então, torna-se um perseguidor de Estevão. E nisso, ele já era noivo de Abigail. Ele acaba levando Estevão ao julgamento. Estevão, que era irmão de Abigail, haviam se separado no início da história, nós ficamos sabendo, haviam se separado por uma dívida. O Estevão tornou-se escravo. E, levado ao Sinédrio, foi julgado. Paulo levou Abigail. Paulo conduziu o julgamento e decretou a sentença a Estevão por apedrejamento. Quando o corpo esquelético e muito machucado dele foi retirado para as salas de dentro do Sinédrio, Abigail reconheceu seu irmão. E Paulo, contristado com tudo aquilo, acabou por romper
por ter feito aquela ação contra o seu cunhado, na verdade, que era Estevão, ele acaba por terminar o noivado, talvez pelos processos de culpa, enfim. Abigail se retira para o sítio de Zacarias, onde ela vivia em Jope, e encontra Ananias, que era um peregrino cristão. Ela acaba se convertendo, e Paulo, na tentativa de reatar com Abigail, retorna ao sítio. Em conversação com ela, fica sabendo que ela está doente, e aí Abigail acaba por desencarnar também. Paulo, muito aflito com aquela situação e com tudo que ele havia conquistado em sua vida, que tinha um relativo sentido em relação aos postos do mundo, mas não encontrava sua paz interior, busca incessantemente a vingança contra Ananias e consegue um mandado expedido pelo Sinédrio e parte para Damasco para prendê-lo. Lá acontece o encontro com o Cristo. Como Emmanuel nos descreve, num átimo de segundo, ele acaba por desfazer-se daquele homem velho, refaz. O amor de Cristo realmente... Segundo. O amor de Cristo realmente constrange de tal forma aquele homem velho que ele se vê impelido à mudança. E é isso que o amor do Cristo faz em nós. Nos constrange, faz os nossos sentimentos mesquinhos parecerem tão pouco em relação aos nossos padecimentos, aos bens materiais, às nossas viciações, vícios de hábitos, não as viciações particularmente como o mundo considera. Então, Paulo, depois dessa situação, em que ele ainda era Saulo, e só depois Pedro vai nomeá-lo como Paulo, em diversos locais, passando por padecimentos, aflições, escárnios, apedrejado, sofre muito em relação às pessoas que não aceitam o evangelho, e acaba retornando a Jerusalém. E é aqui que eu gostaria de chegar, para o seu julgamento, em que quando adentra o Sinédrio, a sentença já estava sacramentada. Lá encontra os seus antigos amigos, que agora são algozes. E nesse momento, eu gostaria de ler um trecho, eu peço a licença aos irmãos, para que possamos juntos fazer algumas reflexões acerca desse trecho do livro. Nos conta Emmanuel: engolfado nas suas lembranças, o grande apóstolo mal sentia os bofetões que lhe aplicavam. Rápido, arregimentou as mais singulares reflexões. Em Jerusalém, o mestre divino padecera os martírios mais dolorosos. Ali mesmo, Estevão se molara por amor ao evangelho sob os golpes e chufas, zombarias da populaça. Sentiu-se então envergonhado pelo suplício infligido ao irmão de Abigail, ouvindo de suas próprias iniciativas. Somente agora, atado ao poste do sacrifício, compreendia a extensão do sofrimento que o fanatismo e a ignorância causavam no mundo. Ou seja, nesse primeiro momento, Paulo percebeu o que ele tinha infligido aos discípulos do Cristo, especialmente em Estevão. Foi tomado por um sentimento também de culpa. Segue Emmanuel. Refletiu Paulo: o mestre, o salvador dos homens, aqui padeceu pela redenção das criaturas. Estevão era seu discípulo devotado e amoroso, e aqui experimentou igualmente os suplícios da morte. Jesus era o Filho de Deus, Gesiel era seu apóstolo, e ele? Não estava ali o passado a reclamar resgates dolorosos? Não seria justo padecer muito, pelo muito que martirizar os outros? Nós temos aqui a lei de ação e reação. E o momento em que Paulo se deu conta disso, justamente quando ele passava pela aflição. É isso que nós temos que trabalhar em nós mesmos. Refletirmos sobre as nossas aflições, para que possamos passar com a maior dignidade possível, sabendo, tendo a certeza de que somos amparados pelo amor da providência divina. E para encerrar, era razoável que sentisse alegria naqueles instantes amargos,
não só por tomar a cruz e seguir o Mestre bem-amado, como por ter tido ensejo de sofrer o que Gesiel havia experimentado com grande amargura. Essas reflexões proporcionavam-lhe algum consolo, a consciência sentia-se mais leve, e ia dar testemunho da fé em Jerusalém, onde se encontrara com o irmão de Abigail, e depois da morte podia aproximar-se do seu coração generoso, falando-lhe com júbilo dos seus próprios sacrifícios. Pedir-lhe-ia perdão e exaltaria a bondade de Deus que o conduzira ao mesmo lugar para resgates justos. Justamente. Não vamos querer que nós tenhamos a mesma consciência que Paulo passou, né? Paulo, na verdade, era um espírito muito diferenciado, mas podemos fazer pequenos exercícios. Os nossos padecimentos também não são como esse que Paulo passou, as nossas dificuldades, mas pensemos sempre na atuação da providência divina como sendo a melhor, talvez não para os nossos corpos físicos em que vivemos, mas certamente para os nossos espíritos. Paulo tudo suportou por amor ao Cristo, construiu essa fidelidade que o levou, como diz Emmanuel na introdução do livro também, esse abismo que existia entre Paulo e o próprio Jesus foi desfeito em decênios por essa construção da fidelidade de Paulo em relação ao amor ao Cristo. Construamos nós também, dentro das nossas aflições, dentro dos nossos padecimentos, essa fé revigoradora, essa coragem e essa certeza de que a dor bem suportada nos erguerá, nos impulsionará para a vida melhor, e quanto mais nós conseguirmos vermos as nossas relações em relação a esse prisma espiritual, mais fácil será para nós atingirmos esse status. Era essa a mensagem que tínhamos para hoje. Ficamos muito agradecidos pelo convite e que ficamos todos na paz do nosso Mestre Jesus, nos amparando frente às nossas dificuldades, e que possamos também utilizarmos a doutrina espírita como fonte balizadora das nossas ações. Fiquem com Deus, que Jesus nos proteja, hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, querido amigo, obrigada pelas suas palavras, que nos traz aí tanto conhecimento, a história do nosso mestre, a história de Paulo, né, de Estevão, e que realmente a gente tem bastante material, né, Fábio, para a gente ficar pensando e refletir. Fui olhando o relógio, assim, esse tempo aí não vai... Por causa da história de Paulo é muito extensa. Na verdade, é uma história, um capítulo do livro Paulo Estevão não é um seminário, né? Mas, se a gente puder tirar alguma lição de alguma passagem ali para passarmos para os irmãos, já nos sentiremos muito satisfeitos. Eu acho, Fábio, que só a sugestão de Paulo Estevão já é de grande valia, né? Porque, sim. na verdade, assim, a partezinha que tu nos trouxe hoje é super importante, mas é uma parte muito pequena, então as pessoas podem aproveitar essa sugestão, que, aliás, era o livro predileto do Chico Xavier, Sim. né? Então, fica aí para o pessoal essa sugestão agora na pandemia, né? Como o Fábio acabou de relatar, que a gente pode aproveitar muito bem o nosso tempo. E a leitura de um livro espírita é sempre uma coisa muito gratificante, porque não é mesmo, Fábio? A gente, através da leitura, a gente também cria um campo vibratório para os espíritos poderem nos auxiliar, né? A leitura em si, uma leitura edificante, na verdade, ela traz para nós, além de um conforto, a aquisição de um conhecimento também. Os nossos mentores podem se aproveitar daquele momento em que nós estamos lendo para incutir nas nossas consciências alguns conceitos que nos auxiliarão a passar por dificuldades depois. E não só também angariar ensinamentos em relação à doutrina espírita, à vida espiritual, que nos auxiliarão a passar pelas dificuldades na vida da Terra. Nossos valores serão modificados também. Então, a cada livro que nós tenhamos lendo com atenção, claro, né? Não pode ser aquela leitura apressada, mas essa leitura edificante, quando nós nos propusemos
a realmente prestar atenção nessas histórias que, na verdade, não são histórias, são fatos que aconteceram, desses espíritos que nos trazem tantos ensinamentos, como foi Paulo, e como foram tantos outros, em que existem tantos livros, especialmente os romances de Emmanuel, né, que são obras-primas, mas esses ensinamentos que esses espíritos nos trazem, para que consigamos, paulatinamente, na medida que conseguirmos, colocar-nos no nosso dia a dia, em relações à comparação de como eles se comportavam, especialmente Paulo, que era um homem do mundo e que se tornou um homem do Cristo, né? Traz para nós tantas lições, realmente é uma fonte de luz cada um desses livros e nos auxilia muito a passar pelas dificuldades. Então, é isso mesmo. Muito obrigada pelas suas palavras. Já está convidado a voltar aqui, que o Jesus em Família é um local democrático, onde os jovens são muito bem-vindos, viu, Fábio? Muito obrigado pela parte do jovem também que me toca. Querido, eu me incluo nessa também, deixa assim. Todos juntos, né? Afinal, os jovens que estão nos assistindo, todos jovens de espírito, graças a Deus, né? Porque somos jovens quando nós ainda temos sonhos, quando nós temos vontade de fazer as coisas, quando nós ainda temos garra para lutar e para enfrentar as coisas. Então, somos jovens, sim. E você que está aí nos assistindo, curtindo Jesus em Família com a gente, que já tem essa tradição na sua quarta e na sua sexta-feira à noite, às 21 horas, é certamente uma pessoa do bem e que vai querer, sim, aproveitar todos esses conhecimentos que o Fábio nos trouxe aqui e aproveitar bem a pandemia para fazer um bom uso do seu tempo. E fica aí a dica, então, para ficar atento a livros bons como Paulo e Estevam. Gente, vamos fazer a nossa prece, então? Vamos aproveitar esse momento em que os nossos amigos espirituais estão presentes. Sim, porque é neste momento em que nós fazemos o Evangelho no lar, os nossos amigos espirituais, amigos de grande envergadura, eles nos dão a honra da sua presença. E eles vão até o nosso cafofinho, como eu chamo, até a nossa casinha querida, né? Até o nosso lar humilde e até o nosso palacete. Eles vão aonde a gente estiver. E neste momento, fazem aquela promoção de todos os recursos espirituais que nós estamos necessitando. E assim, consecutivamente, a gente vai começando a melhorar a nossa vida, as coisas começam a melhorar, as coisas param de acontecer errado, e a gente, que estranho, né? Pois é. É isso que faz o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar vai fazendo uma verdadeira mudança na vibração espiritual da nossa casa, da nossa residência e de todos os arredores também, promovendo saúde, proteção, segurança. Então, é uma bênção assim incrível. E por isso eu convido você, então, para que a gente encerre agora, firmando o nosso pensamento. Eu sempre gosto de fechar os meus olhos, porque assim eu posso também fazer de olhos abertos, não tem problema nenhum. Se você preferir, pode fazer também. Mas eu prefiro porque assim eu consigo mentalizar, eu consigo visualizar a presença do Mestre Jesus. E assim eu faço. Então eu mentalizo Jesus e através de Jesus os nossos benfeitores amigos, aqueles espíritos que estão chegando até nós para fazer essas benfeitorias que a gente estava falando. E agora é a hora da gente mentalizar as nossas necessidades. Se nós temos algum familiar necessitando de auxílio, vamos mentalizar. Se nós temos algum problema mais sério, vamos pedir que nós possamos ter as intuições de como resolver. Se nós temos problema de saúde, vamos mentalizar o nosso órgão, o nosso sistema, o nosso corpo que esteja necessitando deste auxílio. Enfim, neste momento, nós podemos pedir de coração aberto como o filho pede ao Pai. Porque o nosso Mestre Jesus
está recebendo as nossas orações. E neste momento, através desses benfeitores espirituais, já está providenciando aquilo que nós merecemos, aquilo que é o melhor para nós. Se não recebemos aquilo que pedimos, é porque certamente ainda não nos é o melhor. Talvez em momento oportuno chegue a ser e nós venhamos a receber. E mais importante do que pedir é agradecer. Agradecer pela existência, por esta encarnação, agradecer por tudo que nós temos recebido, pela bênção da nossa família, dos nossos familiares, e também pela bênção das dificuldades que nós próprios escolhemos antes de encarnar, porque são essas dificuldades, que irão nos ensinar a sermos pessoas mais fortes e melhores, espíritos mais capazes de trabalhar e amar na seara do Cristo. E dessa forma, queridos amigos, nós vamos nos despedir. E amanhã nós temos Paz e Amor Virtual às 15 horas com a Naile? Sim. Com a nossa querida Naile Caldas. Então, não percam, porque amanhã nós podemos matar a saudade dessa querida, dessa amada, que o meu pai chama de professorinha. Porque meu pai conheceu a Naile e ela dá sempre muitas dicas boas, então ele chama de professorinha. E ele vai estar ouvindo ela também pelo celular, já que ele não pode ouvir pela internet, ele vai ouvir pelo celular. E todos nós estaremos então amanhã, às 15 horas, ligados no Paz e Amor Virtual. Uma boa noite para todos vocês. Fábio, querido, muito obrigada mais uma vez. E um beijo, bom final de semana. Tchau. Tchau.